Olá, nós estamos na nossa primeira edição do podcast Carla Silva, Terapeuta Integrativa. E é uma alegria muito grande estarmos aqui. E hoje eu trouxe uma convidada super especial. E ela vai nos contar, nos falar o que foi a sua vida depois de todo um processo e da mentoria Líder de Si para Liderar. E, meus queridos seguidores, eu quero apresentar para vocês Neinha Suzuki. Olá, minha querida. Ei, Carla, tudo bem com você? Ei, ouvintes, prazer estar aqui com vocês, espero contribuir e vamos, a um podcast de superação, transformação. Nem antes de você contar aí para os nossos seguidores o seu processo de transformação, se apresente. Conte aí para a gente um pouquinho quem é Neinha. Então, Neinha é secretária executiva, especialista em liderança humanizada. Hoje eu trabalho na parte de gestão humanizada com as lideranças e amo o que eu faço e mais do que isso, amo desenvolver as pessoas para que nós possamos cada vez mais trazer ótimos atendimentos. Então, Neinha, conta aqui para os nossos queridos ouvintes como nós nos conhecemos. Então, eu tive o prazer de conhecer através da Lau, que me convidou para o curso de inteligência emocional, que mudou minha vida, Esse curso foi ministrado em Montes Claros e a partir desse curso eu já tinha certeza que ali era o ponto-chave de mudança, tanto na vida pessoal quanto profissional. E esse curso, ele foi tão impactante, ele foi tão bom, que depois você trouxe esse curso para Belo Horizonte. Sim. Quando nós terminamos o curso, nós tivemos uma conversa. Nessa conversa, nós já olhamos toda a questão, de como que seria mentoria, terapia, inteligência emocional. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de saber que eu poderia mudar, que eu poderia ser uma outra pessoa daquilo que eu estava vivendo atualmente. E eu falei com você desse jeito, que nós não poderíamos deixar Belo Horizonte sem o curso, sem a Carla Silva aqui. E a partir daí nós começamos esse trabalho aqui em BH, com os nossos parceiros, e com as lideranças nossas. E já com esse olhar ali de especialista, o curso de inteligência emocional foi voltado para líderes ali. Você trouxe já o curso para BH, voltado para líderes e teve um impacto muito grande, o curso de inteligência emocional aqui. E foi espetacular. E conta aqui para os nossos ouvintes, depois do curso, o que aconteceu? Depois do curso, eu virei uma nova pessoa. Eu estava disposta a fazer todo o processo de desenvolvimento, fazendo as terapias direitinho, a mentoria, porque através do curso e de todo o processo eu descobri, que existia potencialidades em mim, habilidades que nem eu conhecia. Então, foi uma alegria, porque cada vez que nós trabalhávamos, cada vez eu via mais habilidade. Então, a questão do temperamento, do autoconhecimento, que é fundamental. As pessoas, às vezes, não dão importância, mas se nós não nos conhecermos, é impossível, que a gente também ajude outras pessoas. Então, ordenar as emoções, equilibrar. Então, isso foi maravilhoso, porque agora eu consigo lidar com as situações com mais tranquilidade. Verdade. E antes de contar para os nossos ouvintes sobre o seu processo de transformação, conta pra gente como que era a vida da Neinha antes desse processo de transformação. A vida da Neinha era numa prisão, Porque eu fazia tudo aquilo que era demandado diretamente e indiretamente para mim. Então, tanto do lado profissional quanto pessoal, E eu achava que ali estava tudo normal, eu achava que ali era incrível, que já estava bom, que estava tranquilo. E depois do curso, eu entendi que não é nada daquilo. Eu não tinha saúde, eu adoeci uma vez por mês, eu não tinha tempo, eu não tinha liberdade,
Eu não tinha a paz que hoje eu tenho. Então, assim, eu tinha uma vida desordenada, que eu achava normal, que era ter festas todos os dias, beber todos os dias, não dormir, né, direitinho. Eu não cuidava das minhas vitaminas, não cuidava das minhas demandas, né, dos meus afazeres, e simplesmente achava que aquilo era felicidade, que aquilo era a parte boa da vida. E foi até eu descobrir que não era. Que coisa, né? E aí, você que está aqui nos assistindo, né? Como é que está a sua vida e você está achando que está tudo normal? Sem dormir, né? Às vezes buscando nas situações fuga, né? Beber, ir para festa. Não estou dizendo que isso não seja legal, mas quando isso é fuga, né? E talvez nesse tempo você achava que isso era descanso. Sim. Você estava dando tempo para você estava cuidando de você nesse tempo, não é verdade? Porque a gente vai falar disso mais na frente. E às vezes a gente não percebe que a gente está numa prisão, quando a gente está dentro da situação. E às vezes a gente pensa assim, eu mereço esse descanso, né? Eu mereço, vou tirar esse tempo para mim, vou sair sem hora de voltar e às vezes eu vou e viro à noite e tá tudo certo, né? E talvez você esteja se identificando aí, né? Não é verdade? E aí, nesse momento, foi importante regular a base, né? A primeira coisa que a gente tinha que ajustar era a rotina, né? Porque você achava que dormir não era importante, descansar não era importante. Final de semana era para descansar e você achava que era para festa. Apesar que no seu perfil estar com pessoas também descansa, mas tudo precisa ter tempo, precisa ter momento, né? E aí a gente teve que passar tudo isso por um ajuste. Só que para entender esse ajuste no seu processo, é importante a gente dizer isso aqui, né? O processo de autoconhecimento. Toda a vida antiga, ela só pode ser percebida por você depois de um processo de autoconhecimento, né? E ontem a gente estava até conversando, né? Você está super regulada, o ciclo circadiano está perfeito. Deu 9 horas, você já começa a abrir a boca, você já dá sono, você já quer dormir. Eu digo, tá reguladinha, né? Por quê? Porque nós temos o horário de dormir, nós temos o horário de acordar, nós precisamos descansar e isso é a base para tudo funcionar, né? E às vezes a gente não entende que nós precisamos ter rotina e a rotina, ela é a base para tudo funcionar certo e dar certo, né? Então, tanto na mentoria quanto na terapia, essa importância de olhar o ser humano como um ser tridimensional, que é corpo, alma e espírito, essa base, ela precisa ser cuidada. A questão da alimentação, a questão da suplementação, como estão os minerais, as vitaminas, os aminoácidos, por que eu estou sentindo cansaço, desgastada, por que o sono não está legal, por que o sono não está reparador. Então, tudo isso a gente precisou regular, né? E aí ela descansar e perceber como ela funcionava. Aí tudo começou a funcionar bem. Verdade. Neinha, durante o processo da mentoria, nós conquistamos vários aspectos importantes. Quais foram os exercícios mais marcantes para você? Para mim, em relação ao temperamento, que também é outro item que todas as pessoas precisam de estudar e entender qual é o seu temperamento, que isso ajuda muito, né, no nosso processo, foi o DISC, né, e o seu livro Cartas para Mim. Eles me ajudaram demais. E também nós utilizamos a técnica personalizada, né, que você justamente fez a leitura de tudo aquilo que eu necessitava no processo, porque nós estávamos fazendo tudo junto, né? A mentoria, a terapia, estava tudo juntinho ali. Então, foram as 3 técnicas, né, que para mim marcaram mais.
O processo do temperamento é de extrema importância, porque você se conhece, você entende sobre as pessoas que estão à sua volta. Então, assim, quem é líder, quem lida com pessoas, é preciso entender e saber sobre os temperamentos, né? Eu digo que é uma ferramenta importantíssima para quem lida com pessoas. O DISC é uma ferramenta que nós temos dentro do processo da mentoria Líder de Si para Liderar, onde sai um relatório de 32 páginas, que é um livro a seu respeito, né, onde você se lê ali. E é de extrema importância porque o DISC, ele traz ali situações descritas que você nem sabia a seu respeito. Às vezes de habilidades que te traz clareza, você fala, nossa, eu não sabia que eu poderia fazer isso ou que eu era boa nisso. E quando o relatório, ele te traz essa clareza, nossa, e não é que, de fato, eu tenho essa facilidade, né? Então, ele traz clareza. Então, o DISC, ele é uma ferramenta espetacular e nós temos a ferramenta dentro da mentoria Líder de Si para Liderar, então está incluso, né, dentro do nosso pacote. Nós trabalhamos com a ferramenta dentro e automaticamente, quando você conhece a ferramenta, você já começa a identificar as pessoas à sua volta, que é de extrema importância também, né? O livro Cartas para Mim é uma ferramenta de desenvolvimento de inteligência emocional. Então, à medida que você vai fazendo o livro, você vai desenvolvendo as habilidades da inteligência emocional. Então, não é simplesmente um livro. Ele é uma ferramenta. E quando a Anaí, ela diz sobre você desenvolveu ali a ferramenta individual para mim, porque ela tem uma realidade, ela tem uma rotina e dentro da mentoria, o nosso plano ali o plano, a rotina, a estratégia de tempo, tá? Ela é feita individualizada para cada mentorado dentro da sua realidade. Então, é algo feito muito personalizado, dentro da sua demanda, dentro da sua realidade, né? Adequado ali à sua vida pessoal, profissional, dentro das 3 dimensões. Então, é algo muito particular. Então, não é uma ferramenta pronta. Então, tudo é olhado para que você tenha saúde, né? Então é importante. Por que a gente fala personalizado? Porque a gente olha algo muito importante do nosso mentorado. Diante de tudo que você precisa fazer tendo saúde mental, tendo saúde física e tendo contato com o espiritual. Você precisa ter tempo para tudo, para você ter saúde, tá? Então, tudo é feito olhando para que você tenha saúde. E é preciso ter tempo para tudo, respeitando você. Por isso, é preciso ser feito de maneira individualizada. Querida, hoje, depois da mentoria, conte-nos o que mais te impactou na sua vida pessoal e profissionalmente. Uma das coisas é a segurança, né? Porque depois de fazer uma mentoria dessa, nós conhecemos tudo, né? Autoconhecimento, temperamento, habilidades que eu não compreendia, que eu não sabia. Então, hoje eu tenho um autocontrole, né? Bem segura para gerir a minha equipe da melhor forma, humanizada. Eu compreendo, né, cada um que está ali com suas dificuldades, com seus temperamentos também. E assim a gente desenvolve melhor um trabalho. Conflitos, né, que antigamente poderia dar um boom, né, não ser uma coisa boa, um resultado bom, e hoje, graças a Deus, consigo sair. Eu falo que eu saio de qualquer porta tranquilamente. E também as emoções, né? Ordenar as emoções, gerir as emoções de uma forma tranquila, resolver problemas antigos que ficaram no passado e agora ter essa tranquilidade de poder chegar na pessoa e resolver, né, aquela situação. Então, assim, eu acho que tudo é uma segurança que a gente adquire, que nunca imaginava ter, mas uma segurança de paz. Não de autoridade, mas de paz, para a gente liderar bem. Gente, eu vejo assim, o resultado, quando o ser humano, quando ele se prioriza,
né? Quando ele se ama, quando ele se cuida, porque eu vejo assim um cuidado da Neinha quando ela tem se priorizado em tudo, né? Eu acredito que tem uns 5 anos que a gente se conhece, que está dentro desse processo todo, né? 5 anos. E eu fui vendo esse processo de evolução em todas as dimensões, no pessoal, no profissional, e acompanhando cada passo a passo do resultado e surpreendendo. E é uma das minhas melhores mentoradas, tá? Então, é por isso que ela está aqui, de fato, inaugurando esse primeiro podcast, porque é referência. Então, o que eu vejo? Se priorizando, se respeitando. Tá? Vocês querem ficar aí? Vocês fiquem que eu tô indo dormir, tá? Fiquem que eu tô indo dormir. Então, esse se respeitar, entender que se você não se respeita, ninguém vai fazer isso, né? E quantas vezes você que tá aqui nos assistindo se desrespeitou para caber no espaço do outro? E o quanto isso tem custado? Às vezes a sua saúde emocional, física, para caber nos lugares, para caber nos espaços. E às vezes isso profissionalmente também, né? E eu tenho observado todos os resultados que ela tem alcançado. Então, cada vez mais eu tenho surpreendido. Tem uma história para contar para vocês. Um dia ela me disse assim: Carla, tranquila, calma, serena. Eu liguei aqui pro advogado porque eu dei uma olhada, o dinheiro sumiu da minha conta, todo o meu dinheiro sumiu da minha conta. Eu falei, como assim o dinheiro sumiu da conta? Sumiu, não sei o que aconteceu. E aí falei, eu não posso fazer nada, e liguei para o advogado resolver. E, Carla, eu aprendi que se eu não posso controlar, se eu não posso resolver, eu não posso me estressar, eu vou colocar na mão de quem. Eu falei, justamente você aprendeu, né? Então, se você não pode resolver, você vai fazer o que você pode, você não vai se estressar com isso. É sobre isso. O que a gente chama? Qual é o nome disso? Inteligência emocional, gestão da emoção, né? Então, você aprende que aquilo que não está sobre o seu controle, não está sobre o seu controle, né? E ali, ela mostra que, de fato, ela tinha aprendido, né? E por isso chegou ali no ponto ápice da mentoria Líder de Si para liderar, né, Neinha? Queridos, não tem como você alcançar um resultado se a sua vida pessoal está desequilibrada e desalinhada. Nós somos um ser tridimensional, corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar em equilíbrio. E a mentoria Líder de Si para liderar vai equilibrar essas 3 áreas e, é claro, vai te deixar em um ponto equilibrado de alta performance e inteligência emocional para liderar a si mesmo e liderar quem você precisa. Então, se você deseja de fato ser um líder de alta performance, você precisa liderar a si mesmo primeiro. Então, venha conhecer de perto a mentoria Líder de Si. Será um prazer estar com você nessa jornada e te acompanhar aí dentro desse processo. Mas para isso, nós precisamos cuidar da base, nós precisamos estruturar e, é claro, eu estarei aqui para fazer isso junto com você. Tá? Então, vamos juntos nessa? Te acompanho e estarei aqui para fazer isso junto com você. Neinha, deixa aí a sua mensagem final para os nossos queridos ouvintes. Invistam em autoconhecimento e desenvolvimento humano. Foi o maior desafio, mas a minha maior alegria, porque ali eu me descobri uma nova pessoa, uma nova profissional, e esse é só o começo para uma caminhada de liberdade e realizações. Aproveito, Carla, para te agradecer pelo convite de estar aqui hoje, proporcionando, para os ouvintes esse testemunho, mas parabenizar e agradecer ainda mais por ser minha mentora, minha terapeuta, a qual eu dei a minha vida e você me transformou em um vaso novo. Muito obrigada.
Alegria é toda minha de acompanhar esse processo, e o mérito é todo seu pela sua disciplina e, é claro, pela sua entrega, pelo seu processo, né? E é uma alegria muito grande te acompanhar e estar aqui para presenciar todo o processo de transformação. E é um orgulho para mim estar aqui para poder celebrar, né? E aplaudir as suas vitórias, né? E nós queremos te convidar a conhecer as nossas redes, acessar o nosso Instagram e, sobretudo, conhecer a mentoria Líder de Si para liderar. Para você também alcançar processos de transformação na sua vida pessoal e profissional. Vem voar junto com a gente e ser vaso novo também, não é verdade? Beijo no coração, te aguardo e te espero no Instagram, nos nossos stories e nas nossas redes. Vocês não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.